Em março de 2025, desse ano, a gente recebeu um convite que, para mim, era quase impossível de acontecer. Fazer Missão Caleb em Londres, Manchester e Barcelona. E aquilo ali mudou o jogo da nossa vida, né? E humanamente falando, parecia impossível de dar certo, porque era um projeto com valores muito elevados, mas eu acredito que o Deus que dá a visão, Ele dá a provisão também. Era uma bênção que estava sendo derramada sem medida, sem tamanho. E nós não podíamos ficar de fora daquele processo. E assim as coisas foram se desdobrando e foram acontecendo à medida que a gente caminhava, né? Eu não sabia exatamente o que pensar, mas eu imaginava pessoas que não queriam muito receber a gente, pessoas não tão receptivas, e que a gente ia fazer um projeto e que ia ser só mais alguma coisa acontecendo e não ia fazer realmente a diferença na vida delas. E foi muito diferente do que eu imaginava. A gente encontrou muitas pessoas que eram muito receptivas ao que a gente estava fazendo, que abraçaram a gente, que nos receberam muito bem. É uma sensação de estar visitando uma família distante. Muitas boas amizades, pessoas esperando pra gente com comida e levando a gente pra almoçar, e depois, quando a gente foi embora, venham, voltem, fiquem na nossa casa e tal. Então a gente começa a interagir com pessoas maravilhosas, a gente enfrenta os primeiros desafios em termos de língua, em termos de pessoas que talvez não queriam a gente lá. A gente vê o mundo espiritual se movimentando para que a gente não pudesse chegar, mas também a gente vê em contrapartida os corações se abrem e a gente vê Deus agindo na vida de todo mundo. A verdade é que eu já participei de algumas missões Caleb, mas eu nunca passei por algo tão intenso quanto foram esses dias. A verdade é que foram 22 dias, mas que pra mim parece que passou um ano, assim. Eu não tinha expectativas, mas até o que eu tinha nos meus maiores sonhos não se compara ao que a gente viveu nesse pouco tempo que a gente passou. Eu agradeço a Deus pela grande oportunidade de ter os Calebs aqui em Londres conosco. A gente ficou muito feliz, tivemos grandes bênçãos e eu gostaria de dizer a vocês que o maior impacto que eu pude receber foi realmente na tarde de sábado, quando nós tivemos um programa com vocês e eu pude ver a minha filha ali sentando, dando o testemunho dela. E eu realmente fiquei muito feliz com isso. Mas que vocês realmente fizeram a diferença, isso não tenha dúvida. Deus usou cada um de vocês. Eu agradeço os Calebs para sempre no meu coração. São pessoas queridas, iluminadas. Eu só tenho a agradecer. Os jovens estão animados, estamos criando uma classe jovem e o departamento de jovens está crescendo. Então, isso foi com a ajuda de vocês. Que Deus possa iluminar vocês aonde quer que vocês estejam. Um grande abraço e vocês estão para sempre no meu coração. Muito obrigada, Caleb. Foi maravilhoso. O impacto certamente vai reverberar pela eternidade. É uma igreja certamente mais motivada, uma igreja diferente, uma igreja mais focada no evangelismo, mais envolvida e mais tocada também pelo exemplo, pela dedicação de vocês. E a gente assim não pode deixar de reconhecer que Deus trabalhou através de vocês aqui. Eu soube que tem uma família que depois daquele evento no parque que vocês participaram ali, né, e organizaram ali, uma família que nunca não conhecia, não sabia de nada, é uma família que não tinha contato com a igreja, é uma família que agora não deixou de ir à igreja desde que vocês estiveram aqui. E isso mostra o impacto. Certamente nós vamos colher ainda muitos frutos. Já são 17 dias orando pelas suas duas pessoas especiais. Tá firme por aí? Olha, o motivo de hoje é forte. Fizemos uma jornada de 40 dias de oração e lançamos para as 3 igrejas de lá. Fizemos também 5 domingos de treinamento missional com as igrejas e com os líderes e tudo mais. Então teve todo um preparo prévio e isso já foi preparando o coração e o caminho das pessoas. Quando você coloca a igreja para orar antes, isso tudo vai criando um ambiente de preparo espiritual e de muros que vão sendo derrubados por meio da oração. O pastor Nilson chega para mim e fala assim, cara, toma a frente e começa a fazer entrevistas com as pessoas para ver como foi esses 40 dias de oração. Quando alguns jovens aparecem e falam assim, orei por
2 jovens que estão aqui. E as 2 jovens, eram 2 jovens no caso, 2 jovens que estavam lá, e as 2 jovens fora da igreja, mas com potencial absurdo. Elas decidem ali naquele momento que chegou a hora de viver para Jesus de novo. E elas saem de lá não somente para voltar para Jesus, mas para viver a missão em Londres. Nós usamos até uma frase, né? Quando nós oramos, os muros caem, as pontes são construídas e o reino chega, né? O reino vem. No início do ano, eu e meu marido, nós enfrentamos um momento muito difícil, especialmente na área de saúde mental. Mas Deus, em sua infinita graça, nos deu o privilégio de participar dos 40 dias de oração da Missão Caleb. E as minhas orações, elas se tornaram mais estruturadas, mais intencionais, mais intensas, né? Então, dessas 3 pessoas, uma delas foi o meu marido. E foi ali que eu vi o agir de Deus. Quando os Caleb chegaram aqui à nossa casa, à nossa igreja, foi como se Deus tivesse completado essa virada dos 180 graus. Meu marido começou a se envolver de forma intencional com a igreja, iniciou uma vida espiritual, um relacionamento com Deus, começou a orar, né, participar de forma mais ativa. E desde então a gente é só bênção dentro do nosso lar. Muros caíram, pontes foram construídas e o reino passou a fazer parte da nossa rotina, da nossa igreja e também da nossa vida. Eu acho que vocês nunca vão entender o impacto que vocês tiveram aqui em mim, na minha família e nossa igreja. Vocês têm ajudado e contribuído no meu jornada e por isso estou muito grato. A Missão Caleb, ela expande o nosso senso de que somos família e que apesar dos nossos próprios problemas, podemos ser luz para os outros. E os resultados foram aparecendo aos poucos, antes, durante e depois. A igreja já esperava pelo almoço multicultural empolgada. As visitas pastorais ficaram com um gostinho de quero mais. Irmãos que há muito não iam à igreja e que atenderam ao convite e vieram agradecer pessoalmente por tê-los convidado. Pessoas que foram abordadas no parque e vieram nos visitar na igreja no sábado posterior. Foi gratificante ver a alegria da igreja ao participar da missão no parque. Como a oração tem poder, né? Porque foram 40 dias orando por amigos, por familiares, e a gente poder presenciar, vivenciar ali, né, os milagres, né, os testemunhos de pessoas retornando para Cristo, pessoas tendo o desejo de se entregar para Cristo. E por volta de fevereiro começou a oração, o contato com o pastor Nilson, orações, anjos foram colocados no caminho de cada pessoa, de cada responsável por essa missão, para que Deus moveu os céus, né? Moveu os céus e a terra, né? Para que isso pudesse ter acontecido. Cada palavra, as pregações do Bruno, o testemunho, a pregação do pastor, o Alisson cantando, o Arthur tocando. Então, assim, foi um conjunto. Você via Deus em cada ação dos meninos, sabe? Desse grupo aí tão abençoado que veio trazer um pouco mais de Deus pra gente. Pastor Nilson, Bruno, Iago, Alisson, Arthur, um forte abraço. Encontro Vida, muito obrigado por ter disponibilizado esses anjos para ter abençoado a nossa igreja, o nosso pessoal também, né? Não foi somente o conjunto da igreja, as pessoas que tiveram em contato com cada pessoa ali, cada conversa, cada momento com cada um desses missionários, foi feita a diferença na vida deles. Aqui fica o nosso sentimento de gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Eu acho que muita coisa que a gente viveu no dia a dia foi um milagre. Pequenas coisas que aconteceram e possibilitaram que a gente fizesse uma visita, um pequeno grupo, que a gente não se perdesse, que a gente não fosse pelo caminho errado. Em Barcelona, a gente tinha um ticket de metrô para nós 5 usarmos, e eu, sem querer, deixei o ticket na estação. E nós pegamos o trem, fomos pro outro lado de Barcelona, e quando a gente chegou lá, bem longe de onde a gente estava, eu comecei a colocar a mão no bolso. Gente, cadê o ticket do trem? Tá com vocês? Não tá? Tirei tudo do meu bolso, tirei o bolso pra fora e não tinha nada, e a gente tinha perdido o ticket, e aí a gente começou a dar risada, porque, estamos perdidos do outro lado de Barcelona,
sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer. E do nada, na visita que a gente foi, no PG que a gente tava fazendo, eu coloco a mão no bolso e aí eu acho o ticket lá de novo. Mesmo depois de ter tirado o bolso todinho pra fora, olhado em todos os lugares possíveis, o ticket simplesmente reapareceu magicamente no meu bolso. E a gente voltou pra igreja e fizemos o último PG na sexta-feira à noite. A gente estava dormindo no máximo umas 3 a 4 horas por noite. Muita gente não sabe, mas teve pelo menos uns 3 dias que a gente optou por não almoçar. Tinha na mão. Ou a gente almoçava, ou a gente visitava alguém que precisava. E a gente escolhia por visitar. O resultado da missão nas igrejas que fomos, eu vou resumir em uma palavra: legado. Hoje, nós temos um ministério que estava inativo, que é o Ministério Jovem, e temos o PG Jovem, e até as crianças estão indo para o PG. Então tem sido incrível. A ideia dos pequenos grupos foi plantada. O ministério que estavam dormindo, voltaram à ativa, reiniciamos o pequeno grupo e nós já estamos trabalhando para que novos pequenos grupos sejam formados. Pessoas que estavam afastadas voltaram a se engajar e até que ainda não é da igreja começou a se envolver de verdade com a missão, com as atividades da igreja. E hoje, para a honra e glória do nosso Deus, nós temos candidatos ao batismo no dia 12 de julho. E justo na semana que eles foram embora, uma dessas pessoas me chamou e disse: Helena, eu quero me batizar. E ele disse que um dos motivos dele tomar essa decisão foi justamente as mensagens do pastor Nilson. Para mim foi muito especial, que eu tinha pedido uma resposta para Deus sobre o vazio que eu sentia dentro de mim. E eu decidi me batizar, vim para os caminhos de Deus. Saí da vida que eu estava levando, que não era tão agradável, que esse vazio só aumentava. E hoje, vindo aqui para agradecer especialmente o Bruno, a Helena, e eu estou muito feliz de estar indo para a igreja. Eu me sinto muito mais feliz, mais completo. E eu acredito que se tivesse passado mais dias, nós teríamos visto mais milagres na nossa igreja. Nós somos gratos aos Calebs, ao pastor Nilson. É uma obra que valeu a pena e é necessário ser feito outras vezes mais. E se quiser voltar para Barcelona, as portas estão abertas. Eu encontrei uma pessoa chamada Eunice. Interessante que nesse dia específico da visita na Eunice foi a nossa agenda mais intensa, mais louca que a gente teve em Barcelona. Às vezes tinha que pegar 1 hora, 1 hora e meia de metrô, ônibus, caminhar um pouco, às vezes até 2 horas de distância. Renunciamos ao almoço nesse dia para a gente conseguir cumprir o horário e chegar na Eunice. A gente pensou em desistir da visita, porque logisticamente estava praticamente inviável, mas de alguma forma Deus colocou no nosso coração que a gente tinha que atravessar a cidade e chegar lá. E ali a Eunice me cumprimentou e tudo, e depois eu descobri que a Eunice, apesar de estar indo na igreja ali, ela estava afastada há muitos anos da igreja. Eu vi Cristo na vida da Eunice e fiz um convite para ela. Falei: olha, qual a probabilidade de alguém que estudou com teu primo, de alguém que veio do norte do Brasil, poder te encontrar aqui e te encontrar numa situação afastada, né? Pensa na possibilidade de você ser rebatizado, de você renovar a tua aliança com Cristo. E na sexta-feira ela me procura no final do PG e disse: pastor, posso me batizar amanhã? Eu falei: é claro. A missão Caleb foi um divisor de água na minha vida. Ver aqueles jovens servindo com alegria e fé despertou algo em mim. Foi o empurrão que meu coração precisava. E eles me sacaram pra fora, não dá pra ficar na frente, e foi maravilhoso. Eu sou muito envergonhosa, eu não tenho jeito de falar assim com pessoas em público, e foram muito, muito amáveis comigo. E agora eu tô prestes a tomar os meus estudos também pra poder me batizar. Pra gente foi, assim, um momento de reavivamento pra igreja. Uma pessoa se batizou, outras pessoas também decidiram: eu tenho que tomar essa decisão, tenho que entregar minha vida a Deus, estou se preparando para o batismo em breve. Então foi de grande bênção, de grande alegria para nossa igreja. A gente só tem que agradecer, pastor Nilson e toda a equipe, que Deus continue abençoando vocês grandemente. E para mim foi uma oportunidade de estar mais perto de Deus e de ajudar essas pessoas também, sabe? Então foi muito legal.
A missão Caleb Internacional para mim foi uma aliança e uma lembrança da aliança que eu fiz com Deus desde a minha infância. Muitas vezes a gente sente no nosso coração que a gente quer trabalhar com isso, que a gente quer viver 100% para Jesus, mas tem tanta coisa no mundo que entra no nosso caminho, entra no nosso campo de visão e a gente pensa, será que isso é para mim? Será que eu tenho que fazer outra coisa? Não fuja. Só aceite e deixe ser usado por Deus. Cristo, ele tem muita coisa reservada pra gente, sabe? E a missão dele é muito maior do que a gente imagina. Nosso papel é apenas ser usado, ser ferramenta. O resto é ele que faz. Citar nomes seria injusto, mas eu quero agradecer a todos que acreditaram. E eu aprendi que o maior uso que a gente pode fazer da vida é investir a vida em algo que dure mais que ela. Então você que doou o seu recurso, você não pôde ir, mas doou o teu recurso, você investiu o teu recurso na salvação de pessoas. Algo que vai durar muito mais do que essa vida. Nos inspiraram com a fé vibrante, nos motivaram com um serviço incansável, nos ensinaram com palavras e atitudes o que é viver o Evangelho com paixão. Obrigado por cada sorriso, cada oração, cada gesto de amor. Vocês deixaram marcas eternas, não só nas paredes da nossa igreja, mas em nossos corações.